Salve, nação rubro-negra! A equipe sub-17 do Atlético bateu a equipe do Esfera nas oitavas de final da Copa do Brasil e está classificada para as quartas de final da competição na categoria. Um placar agregado, um placar somado de 9-2, um placar mais que extenso, mais que vantajoso. Agora vamos comentar um pouco dessa partida, mas antes de eu falar sobre ela, te convido a se inscrever aqui na Threads se você ainda não conhece, tá? A gente pode chegar e vai chegar à meta de 100 mil inscritos com a sua ajuda. Se você já é inscrito, já sabe, né? Deixa o like para ajudar este conteúdo a ser mais compartilhado e chegar para mais pessoas ficarem informadas sobre a base do Furacão. Isso mesmo, os dois placares somados dá 9-2. 5-1 lá no interior de São Paulo, na casa do Esfera, e 4-1 aqui no Caticaju. Há pouco tá o gramado, ainda tá quente do embate entre as duas equipes. Os gols do Atlético foram marcados por William Bispo, Leonardo Cerci, José Henrique e Max. Vamos falar mais especificamente desses 4 gols separados, né? No primeiro tempo, só uma equipe balançou as redes. O Atlético abre o placar de 1-0 no finalzinho, mas também agora falando um pouco sobre o adversário. O Esfera, apesar da longo resultado para correr atrás, não demonstrou nenhum perigo para a equipe do Alexandre Lemos, muito bem comandada ali na zaga por Lucas Bernardi e Bruno Gabriel, fazendo ali uma dupla muito bem dinâmica, muito bem feita, muito bem postada lá de trás. Os dois zagueiros às vezes davam, como o Alexandre mesmo, ou a comissão do Alexandre destacou, uns lápis de loucura de atacar, mas foram muito bem postadas, né? O gol do Esfera acontece no segundo tempo, então vamos destrinchar mais um pouquinho quando a gente for falar do segundo tempo. No primeiro tempo, até as duas equipes não demonstraram muito perigo uma para as outras. O Atlético até chegou em algumas oportunidades com o Ponta Brian, um pouco com o William Bispo, às vezes o Marcos Aurélio caindo um pouco da lateral para a ponta, mas foi demonstrar perigo e foi às redes apenas no final do primeiro tempo de pênalti. William Bispo rouba a bola dentro da grande área, ele mesmo bate no canto direito do goleiro e converte para o Atlético, fazendo assim o primeiro tempo acabar com o resultado de 1-0, vantajoso para o Atlético, 6-1, já virando o primeiro tempo e praticamente matando a partida, já que a equipe do Esfera não conseguia demonstrar perigo para o Atlético abre o placar já no primeiro tempo, sacramenta a vitória, né? A equipe do Alexandre Lemos, ela quer deixar de ser um pouco dependente do chutão com essa piazada, quer formar essa piazada um pouco mais com a bola ao chão, que é o certo, que para muitos é o correto no futebol. Então ele quer formar e quer tentar fazer essa equipe sair com bola ao chão. Então usou essa larga vantagem nessa partida competitiva, uma equipe competitiva do Esfera, finalista do Campeonato Paulista da categoria. Então começou a ter um pouco mais de bola ao chão. Então no segundo tempo, com um pouco mais de calma, um placar mais vantajoso para o Atlético, a bola começou a ser trabalhada pela equipe do Atlético, que conseguiu o resultado de 3 gols de diferença, sofreu um gol do Esfera, é verdade, mas não fez nem cócegas para o largo placar do Atlético. O segundo gol do Atlético é marcado pelo Leonardo Cerci, aqui desse lado, tá? Mais ou menos aqui nessa lateral, Leonardo Cerci rouba a bola, invade a grande área, dribla 3 marcadores e bate a gol, bate no canto esquerdo do goleiro, consegue deslocar muito bem, um belo gol do Leonardo Cerci, capitão dessa equipe, recentemente assinou seu contrato profissional com o Atlético, já tem vínculo profissional com o Atlético. Aí o terceiro gol foi marcado por um cara que entrou no segundo tempo, José Henrique, que vem se destacando muito nesse início de ano, foi às redes novamente, ele que começou na reserva dessa vez, começou titular lá no interior de São Paulo contra o Esfera, dessa vez começou no banco, e ele falou antes do jogo, tá? Ele mencionou muito bem no jogo, se eu entrar eu vou fazer gol. Dito e feito, foi às redes o José Henrique, né, chamado de Zé, né, ultimamente aqui pela comissão, até pelos analistas é mais chamado de Zé, então vamos também chamar de Zé, né? Temos bom Zé saindo da base. Puxou para a grande área, para meia lua da grande área, bateu no canto direito do goleiro, bateu no contrapé do goleiro, conseguiu deslocar muito bem, fez o terceiro gol do Atlético, 3-1. Aí o quarto gol, assim, ele é emocionante, apesar de não fazer tanta diferença no placar, apenas deixar o placar mais elástico, mas o quarto gol é incrível. O quarto gol ele foi marcado pelo atleta Max, camisa 22 Max, que também saiu do banco, e foi capitão quando saiu do banco. Por quê? Ele entra no lugar do Leonardo Cerci, que era o capitão até o momento da equipe, ele entra no lugar do Leonardo Cerci, e toda a equipe do Atlético começa a aplaudir. O Max teve uma lesão no ligamento do joelho e estava cerca de 11 meses sem atuar pela base do Atlético. Logo na sua estreia, no seu primeiro jogo, na sua reestreia, depois da lesão,
o Max foi às redes pelo Atlético, numa jogada pelo camisa 18 do Atlético, conseguiu cavar por cima do goleiro e o Max estava lá para completar, roubou o gol do colega, mas foi às redes e assim, depois de 11 meses, foi às redes pelo Atlético, conseguiu tirar todo esse peso. Atleta que era cotado para a Copa do Mundo, Sub-17, Copa do Mundo da categoria, acabou não indo por conta da lesão agora na sua reestreia, vai às redes. Foi lindo, tá? O Max foi, celebrou com seus companheiros, abraçou a comissão, membros da comissão chorando, membros da comissão às lágrimas com o gol do Max, né? O futebol, ele é incrível. Agora indo para um pouco mais para os destaques individuais, depois de conversar com vocês aqui, né, sobre a partida. O atleta que me chamou muito a atenção foi o Gustavo Afonso. Gustavo Afonso é um volante de ofício, mas muito ele voltava para apoiar os zagueiros Lucas Bernardi e o Bruno Gabriel na saída de bola, muitas vezes atuando como um terceiro zagueiro, como a gente vê na equipe de Odair Helman, que assistiu um pouco a partida. Assistiu uns minutos da partida do Odair Helman, mas isso é assunto para outro vídeo que vai sair. Então já fica ligado na programação da Threads, vídeo todo dia, vídeo live todo dia, tudo sobre o Furacão, tá? Então a gente vai ter um vídeo falando só sobre o Odair Helman, acompanhar essa partida do Sub-17. Foi mais recuado o Gustavo Afonso para ajudar nessa saída. Com isso, o Esfera foi ganhando cancha. Foi ganhando cancha, foi trocando bola. Só que daí o Alexandre Lemos fala, não, Gustavo, pode dar um passo à frente, pode criar mais um pouco mais à frente. E aí, muito participativo na partida, tanto ofensivamente quanto defensivamente, mas muito mais ativo, como realmente esse camisa 5 caçador, conseguindo fazer a saída de bola muito bem, para os pontas, para o Brian, tanto para o Leonardo Cerce, que também dava uma caída pela ponta direita, mas também ajudou muito na marcação do Atlético. Para mim, o destaque é do Gustavo Afonso. Mas se fosse, né, para eleger um melhor na partida, seria o Max, por toda a história de superação. Superar uma lesão no joelho não é fácil para um atleta profissional, imagina para um garoto de base. Mas o Gustavo Afonso me chamou muito a atenção. Se fosse para eleger um terceiro ali, seria o Emanuel. O Emanuel, ele não é titular de ofício dessa equipe de Sub-17. Ele, inclusive, jogou contra o Azures com a equipe Sub-16 do Atlético, porque a equipe principal do Sub-17 estava num jogo treino contra a equipe reserva principal do Atlético. Então ele ficou com a equipe Sub-16 uma baita partida contra o Azures e de novo, não faz uma baita partida, mas faz uma partida muito participativa contra o Esfera. Agora, classificado, o Atlético espera o resultado entre Juventude e Coritiba, que jogam amanhã às 3 horas da tarde. Vantagem do Coritiba, que venceu por 2-0 o Juventude no CT da Graciosa e agora vai disputar, vai tentar defender esse resultado amanhã lá no Rio Grande do Sul. Então, quem se classificar pega o Atlético por óbvio. Então podemos ter até um clássico Atletiba nas quartas de finais da Copa do Brasil. Gostou desse conteúdo? Gosta do futebol de base? Deixa o like se quer para trazer esse conteúdo para muito mais gente, para divulgar esse conteúdo. Também, né, agora o próximo compromisso fixo da equipe Sub-17 é contra o Cascavel no próximo sábado. Enfrenta o Cascavel lá no interior do estado, lá em Cascavel.